Recebi um projeto de análise de dados. E aí? Quais são todas as etapas que eu devo seguir até chegar lá e falar, ó, tá aqui seu resultado. É isso que nós vamos ver agora. Olá a todos, o meu nome é Thiago Grotti e essa é a série Tudo sobre Ciência de Dados. Bom, nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês todas as etapas de um projeto de ciência de dados, né? Desde o começo até o final. E acreditem em mim que o último tópico dessa estrutura de projetos que eu vou mostrar para vocês é onde a pessoa mais erra. E é o mais simples de todos. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que elas erram nessa etapa. Esse assunto aqui, eu estou trazendo nesse vídeo, foi um assunto que eu tive bastante dificuldade de entender, porque é difícil achar conteúdo que explique de ponta a ponta quais são todas as etapas que a gente tem que passar para entregar um projeto e entregar resultado lá para o nosso cliente, para o nosso gestor, para a nossa empresa, enfim, né? É isso aqui que eu quero te mostrar agora. Enfim, bora lá então, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Eu vou orientar vocês nesse vídeo aqui, baseado numa estrutura chamada OZEM. Ele vem do acrônimo do inglês para Obtain, Explore, Model e Interpret. Mas ué? Bom, o certo seria o I, né? Mas por uma questão de fonética, aí eles preferiram colocar lá o N. Bom, então tá bom, né? Em português ficaria algo como OLEMI. Obter, limpar, explorar, modelar e interpretar esses dados, né? Brincadeiras à parte, essa estrutura de projetos, ela abrange todas as etapas do ciclo de vida de um projeto de ciência de dados, de ponta a ponta. Vamos lá falar sobre todos esses projetos então. A primeira etapa é obter os dados, sempre. O primeiro passo de todo projeto de ciência de dados, é claro, é obter esses dados. Bom, quais são os dados que nós precisamos? Nós temos que saber isso, e esses dados eles podem chegar até você, ou você pode ter que ir até eles, né? Suponhamos que você trabalha lá numa empresa ou está prestando consultoria, né? Como que esses dados chegariam até você? As empresas que têm esses dados, elas podem fornecer para vocês através de banco de dados, através de tabelas do Excel, entre outros tipos de armazenamentos. E no geral, grandes e médias empresas, elas já têm uma enorme quantidade de dados que são coletados em todas as suas áreas: logística, setor de compras, vendas, marketing, supply chain, produção, né? Empresas de varejo, elas coletam informações dos seus clientes, bom, mercado financeiro, enfim, diversas áreas, elas já têm esses dados lá. E eles podem fornecer esses bancos gigantescos, essas quantidades gigantescas de dados para você. Então, por exemplo, né, em uma empresa de transporte, lá a empresa de transporte ela tem uma planilha de viagens diárias, quanto gastou de combustível, qual rota foi feita, qual caminhão foi utilizado, tudo isso aí são dados. A gente pode pegar esses dados, analisar eles e entregar algum resultado do tipo, olha, a melhor rota, a rota que menos gasta é essa, os caminhões começaram a gastar mais de um tempo para cá, e aí de repente vocês vão ver que a gente vai descobrir coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, teve uma vez um insight, o dono de uma frota de caminhões, ele trocava os pneus só quando eles estavam lá muito rodados, muito gastos, né? E através da análise de dados foi possível determinar que ele economizaria muito mais dinheiro trocando esses pneus antes, porque o pneu, quando ele está ruim, né? Quando ele está gasto, ele gerava um gasto com combustível, com manutenção, que era maior do que o gasto que ele tinha do que trocar esse pneu antes. Isso aí não é muito visível, né? Não é tão claro esse insight, mas através dos dados a gente consegue ver esse tipo de coisa. Então é dessa forma que você vai receber esses dados. Mas tem um ponto importante que eu quero que você saiba. Existem diversos tipos de formatos de dados, né? Formatos de arquivos diferentes que guardam esses dados. Cada um deles tem a sua particularidade, mas o detalhamento dos tipos de dados eu vou falar mais à frente nessa série, né? O importante agora é que você entenda que existem diferentes tipos de dados. E de fato, existem. Eu vou te dar alguns exemplos agora. Você pode receber esses dados, como eu estava falando, numa planilha de Excel, né? E aí o formato do arquivo que guarda esse dado é .xls ou .xlsx,
né? Outro tipo de dado que é muito utilizado é o .csv, que é o Comma Separated Value, que é um tipo de arquivo de dado onde as suas colunas, né, os seus valores, eles são delimitados por vírgula, né? Pode ser arquivo .xml, que é um arquivo de dado totalmente diferente, né, dos listados acima, que são baseados em tags, elementos e atributos. Você pode receber também em .json, enfim, existem diversos tipos de dados. Tá, mas e se você tiver que encontrar esses dados? Bom, aí é possível extrair esses dados, claro, sempre de forma legal, usando uma técnica chamada Data Scraping. E existem ferramentas, e bem como no Python existe uma biblioteca chamada Scrapy, que são próprias para realizar esse tipo de extração de dados. Então eu posso extrair esses dados da internet, de sites e etc. Outra opção popular para coletar esses dados é uma conexão com APIs da web, né? Sites como Facebook, Twitter, eles permitem que o usuário eles se conectem aos seus servidores e acessem esses dados, né? O que você precisará fazer, usar uma API da web para rastrear esses dados. E eu vou falar sobre isso também depois, né? Também podemos baixar aí diretamente de sites que disponibilizam pra gente. Tem um site muito legal que vocês devem dar uma olhada nele, que é o kaggle.com. Dá uma olhada lá, dá uma conferida, é muito legal esse site, hein? Bom, então agora eu já sei como eu posso obter esses dados, né? E agora? A segunda etapa é limpar os dados, né? Nessa etapa, nós iremos tratar e filtrar esses dados, né? Se os dados eles não forem bem tratados, é importante que você saiba isso, hein? Se eles não forem bem tratados, bem filtrados, os resultados das análises que a gente fizer não vai significar nada. Existe lá uma expressão que foi atribuída a um técnico da IBM, George Fuxo, não sei nem falar o nome dele direito, enfim, ele falou o seguinte: lixo entra, lixo sai. E os dados eles são assim, se você inserir dados lá não tratados, não limpos, sua análise não vai valer de nada. Mas então o que é tratar esses dados? Existem várias formas de limpeza e tratamento de dados. Nessa etapa, por exemplo, a gente vai converter os dados de um formato para outro, como eu estava falando, tem diversos tipos de formato, a gente tem que deixar tudo em um formato só, né, para que eu possa analisar tudo de uma vez só. Então eu preciso padronizar esses tipos de dados. Isso é um tipo de limpeza e tratamento de dados. Além disso, nessa fase também nós temos que extrair, substituir valores. Se você olha lá um conjunto de dados, né, e tem dados faltantes, valores nulos, valores em colunas erradas, escritos de maneira errada, em formatos errados. Por exemplo, lá tem uma coluna de data. Parte dela está escrito na forma que nós aqui do Brasil estamos acostumados, 19/4/2020. E parte dela está escrito no formato americano, que seria mais ou menos esse, né? 4/19/2020. Você tem que tratar essa coluna para que todas elas tenham o mesmo formato, para que não dê erro na sua análise. Então esse também é outro tipo de tratamento que a gente tem que aplicar, né? Por fim, muitas vezes a gente vai precisar dividir, mesclar ou extrair colunas que não nos interessam, né? Pense nesse processo de organização onde a gente vai estar arrumando os dados, removendo o que não é necessário, substituindo o que está faltando e padronizando o seu formato. Legal? A terceira etapa é explorar os dados. Quando seus dados eles estiverem lá prontinhos para serem usados, antes de você aplicar a análise de fato, a gente tem que passar por um processo de exploração dos dados. Mas o que é isso, né? Nessa fase a gente vai desvendar os dados, entender esses dados, né? A gente começa a inspecionar os dados. A gente vê lá quais são suas propriedades. Um conjunto de dados, né? Nós temos diversos tipos de dados diferentes. Dados numéricos, dados categóricos, ordinais, nominais, enfim, cada um deles eles requerem tratamentos diferentes. Então a gente começa a entender do que se trata aquilo que a gente está vendo. A gente vai calcular nessa fase algumas estatísticas descritivas, média, mediana, moda, mas quem não gosta de estatística, não desanime não. Eu prometo para vocês que existem programas que facilitam muito a nossa vida
né, para fazer aí os cálculos estatísticos. O que a gente precisa é entender os seus conceitos, os cálculos, etc. Tem programa que faz pra gente. Nessa etapa também a gente aplica lá a parte de visualização dos dados, né? Quando a gente olha lá, pesquisa sobre ciência de dados, parece um monte de gráfico, isso, aquilo, e você fala, ué, aonde eu aplico isso? Nessa fase aqui. Nós vamos gerar gráficos que eles ajudam a gente a entender, né, identificar padrões e tendências significativas. O quarto e penúltimo estágio é a modelagem dos dados. Esse estágio é onde a maioria das pessoas considera interessante, né? Onde a mágica acontece. O foco aqui é montar um modelo. Esse modelo ele vai de acordo com a sua solução. E se você quer um programa, por exemplo, sei lá, que vai prever quais serão as vendas de um novo produto nos próximos anos, para saber se vale a pena ou não lançar esse modelo, como eu tinha falado lá no começo, né? Nessa fase que a gente vai aplicar as técnicas de previsão. Além de aplicar essas técnicas aqui, a gente vai treinar os nossos dados, vai testar os nossos dados e validar esse modelo. Mas como assim treinar os dados? No decorrer desses vídeos vocês vão ver que a gente pode treinar os nossos dados e eles podem aprender sozinhos a fazer determinadas tarefas. É até muito louco pensar nisso, né? Mas é muito legal essa parte que a gente vai falar sobre Machine Learning. Então, essa fase é para isso, é para criar, consolidar um modelo de dados, que não necessariamente vai ser usado apenas para esse projeto. A gente pode utilizar esse modelo que nós criamos para aplicar aí para diversos tipos, né, de previsão que são parecidas. Enfim, o último passo é interpretar os dados. E aqui, por mais que seja o mais simples, né, pensando em termos técnicos, é onde muita gente acaba pecando e eu vou explicar para você o porquê. Interpretar esses dados, ele se refere a apresentar esses dados a um leigo, né, alguém sem conhecimento técnico no assunto de ciência de dados. E nós entregamos os resultados para responder as perguntas que nos foram feitas lá no começo do projeto. O que está gerando a entrega, o atraso nas minhas entregas? Lembra? Aqui é a hora de você dar o show, meu. Aqui é a hora de você chegar com respostas que vão de fato fazer a diferença. Mas nesse processo, ter apenas habilidades técnicas não é suficiente. É essencial que você consiga contar uma história clara e simples através dos dados, né? Se você chegar lá e começar a falar termos técnicos, falar estatística, isso e aquilo, querer mostrar inteligência, bom, a sua inteligência ela está na análise dos dados. Ali você está apresentando uma solução, né, para o seu cliente que não entende nada daquilo que você está falando. Então, quanto mais simples você for, quanto mais simples você deixar a visualização e a sua análise, é isso que vai agregar valor no seu projeto. O nosso trabalho é isso, é tornar aquilo que todo mundo acha complexo de forma simples e acessível para que eles tomem as decisões deles. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. A gente vai aprofundar bastante essas áreas de tratamento, coleta, modelagem de dados, as técnicas, enfim. Até o próximo vídeo e grande abraço!